Olá, professor. Irei explicar um pouco sobre geometria molecular para moléculas com pares de elétrons não ligantes, a definição da teoria de RPENV ou VSEPR-VESPER, e também alguns exemplos de geometria molecular. Quando todos os pares de elétrons ao redor do átomo central forem ligantes, praticamente temos a geometria molecular feito o nome. Pode ser linear, trigonal plana, tetraédrica, bipirâmide, trigonal ou octaédrica, dependendo do número estérico. Porém, quando se trata de pares não ligantes, o nome não é tão específico assim, porque dependendo de cada par não ligante que esteja presente na molécula, ela pode receber um nome diferenciado. Como podemos ver no exemplo do tetraédrico, que quando adicionamos um par de elétrons não ligante, ele já vira uma piramidal trigonal. Quando adicionamos dois pares de elétrons não ligantes, ele já vira um angular, e assim vai mudando cada vez mais. E também, claro, vai mudando o número estérico, a força de repulsão, e também, claro, vai mudando algumas outras coisas que vai determinando seu nome também. Quanto à direção da molécula, da geometria molecular, ela segue sempre em direção ao átomo, e quando vamos considerar a geometria molecular, sempre consideramos na conta tanto os pares não ligantes quanto os pares ligantes. Aqui tem outro exemplo da bipiramidal trigonal, onde quando adicionamos um par não ligante, vira uma gangorra, quando adicionamos dois, vira em T, quando adicionamos três pares de elétrons não ligantes, vira em linear, e assim vai aumentando sucessivamente até chegar ao máximo, ou então também dependendo da molécula. Esses pares eletrônicos não ligantes, eles são mais volumosos por causa da nuvem de elétrons que tem neles, além de eles serem muito importantes para determinar a geometria molecular da molécula, porque primeiro passo você pega aquela estrutura de Lewis básica para poder você determinar a geometria molecular, depois você determina o número estérico e por último você determina o número de pares de elétrons não ligantes, para que assim você possa juntar os três e com essas três informações você fazer a forma molecular, a geometria molecular. Enquanto o número de pares de elétrons não ligantes aumentar, o ângulo de ligação entre cada par de elétron vai diminuindo. Com isso, a força de repulsão vai aumentando cada vez mais. E, como podemos ver no exemplo da esquerda, ali vai diminuindo a distância, a força de repulsão vai aumentando. E com isso, o átomo vai ficar muito instável. Quando olhamos bem aqui à direita, temos algumas geometrias moleculares, que foi as que eu disse, agora na forma visual, para vermos. E ali tem os ângulos dela de ligação entre as moléculas, entre os pares de elétrons das moléculas. E quando esse ângulo de ligação diminui, a sua repulsão vai aumentando cada vez mais e, infelizmente, também elas vão ficando mais instáveis. Existem, porém, fica bem mais instável. Podemos finalizar essa parte citando o VSEPR, que significa repulsão entre os pares eletrônicos da camada de valência, que nada mais é do que, começando com a teoria de Lewis da ligação química, a teoria de Lewis, onde nós conseguimos representar visualmente moléculas e íons, além de entendermos como os átomos funcionam. Então, nós conseguimos identificar pares de elétrons compartilhados, pares isolados. Basta apenas aplicarmos a teoria de Lewis, colocar a estrutura de Lewis, e assim colocamos a teoria RPNV em cima e determinamos a geometria molecular. Essa teoria diz que os pares de elétrons se repelem, tendo uma energia de repulsão bem grande, por isso eles se afastam, diminuindo essa energia de repulsão. Não importa se estão compartilhados ou não. E aí o foco no grupo de elétrons. Pode ser um par eletrônico isolado, o único elétron desemparelhado da ligação simples, duplo ou triplo no átomo central. Então, usando a teoria, esses grupos ajudam a determinar a geometria da molécula e, com isso, nós podemos saber se a molécula ela é polar ou não. Ela é bem precisa para poder representar a forma espacial das moléculas dos íons comuns, localizando os pares de elétrons da molécula da forma mais distante e simétrica possível dos outros, que seria o número estérico, onde tentamos colocar a maior distância possível e, ao mesmo tempo, diminuir ao máximo possível a repulsão. Aqui são alguns exemplos, como fica bem simétrico e bem reduzida a força de repulsão. E, por último, os exemplos de geometria, onde aqui temos o carbono e 4 moléculas de hidrogênio. Caso colocássemos um par de elétrons não ligantes, seria esse H de cima, onde ele ficaria bem distante dos outros, porque esse ângulo vai diminuir, dos pares não ligantes vai diminuir. E aqui o metano, a amônia e a água, nós temos como se fosse da esquerda para a direita o aumento do número de pares não ligantes, onde a distância vai diminuindo e o número de pares ligantes vai aumentando, e com isso a distância de ligação vai diminuindo entre os pares ligantes, e também, é claro, a força de repulsão vai aumentando bem muito. Então é isso.